E aí galera, só alegria? Bom, tá preparado aí para mais uma aulinha? Hoje a nossa aula é sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre as regras gerais de nomenclatura de acordo com a União Internacional da Química Pura e Aplicada, a famosa para nós aqui, né? IUPAC. Vamos estudar hoje as normas de nomenclatura, que é geral dos compostos orgânicos. Beleza? Vamos lá então? Primeira coisa, todo composto orgânico é composto de três, ok? De três palavras, um prefixo, um infixo e um sufixo. Quer ver só? Só para a gente poder relembrar, né? Existe um composto que trabalha praticamente todos os dias com esse composto aí, né? Para abastecer automóveis, para poder higienizar as mãos, principalmente nos períodos aí, né? De pandemia, que é esse camaradinho aqui, ó. Esse camaradinha aqui, ó, que é o que a gente vai chamar de etanol, ok? O etanol tem esse nome por alguns motivos simples. Primeiro, motivo importante de por que esse cara chama etanol. Et faz referência à quantidade de carbonos, 2. Então, et, 2 carbonos. O an do etanol representa o tipo de ligação que une esses carbonos, uma ligação sigma, simples ligação. E a terminação ol faz referência à presença desse grupo aqui, ó, que a gente chama de hidroxila, ligada a um carbono primário, nesse caso aqui, né? Ou no caso do álcool, né, que é a função orgânica, é o que a gente chama de álcool, a função orgânica, ligada em um carbono saturado, um carbono que só realiza simples ligações. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso hoje. O que compõe o nome de um composto orgânico? Bom, dando sequência aí, né, nas regras de nomenclatura, é importantíssimo a gente compreender que o nome geral de um composto orgânico, então, ele é composto por três: um prefixo, um infixo e um sufixo. O que quer dizer cada um? O que quer dizer cada um desses termos? Prefixo, infixo e sufixo. É o que a gente vai aprender agora. O prefixo, galera, ele indica o número de carbonos da cadeia. Mas como assim? Se o composto orgânico é composto de um carbono só, o prefixo dele vai ser met. Se o composto orgânico tiver 2 carbonos, o prefixo vai ser et. Se for composto por 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. Por 4 é but. Por 5 é pent. 6 é ex. 7 é hept. 8 é oct. 9 é non. 10 é dec. 11, um dec. Dá só uma afastadinha aqui, ó. 12 dodec, ok? 12 dodec. Então, met é 1, et é 2, prop é 3, but é 4, pent é 5, ex é 6, hept é 7, oct é 8, non é 9, dec é 10, ok? Um dec é 11, dodec é 12 e assim respectivamente. Bom, esse é o prefixo, isso compõe uma parte do nome do composto. Lembrar do etanol? Et é 2 carbonos. Ótimo, excelente. Olha aí, galera. Nomenclatura, então, tem um infixo. E o infixo vai indicar o quê? O infixo indica o tipo de ligações entre carbonos. Então, se só há simples ligações entre carbonos, nós iremos utilizar o infixo an. Simples ligações, an. Se tiver uma dupla ligação, apenas uma dupla, independente da quantidade de carbonos, o infixo é en. Uma tripla, in. Duas duplas, di, en. O di é para indicar que são duas. Duas triplas, di, in, para indicar que tem duas triplas ligações. Então, ok? An, simples ligações. En, dupla, uma dupla. In, uma tripla. Beleza? Só alegria? Então vamos avançar. Sufixo. O sufixo indica a função orgânica. Lembra lá? Quando tinha o grupo OH, que a gente vai chamar de hidroxila
ou oxidrila, o grupo OH indica a função álcool, que é o indicativo da existência desse grupo OH, que a gente chama de grupo funcional. Quando é só hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, a terminação do composto é O. Quando tem um C dupla OH na extremidade da cadeia, é um aldeído, terminação AL. Quando tem um C dupla O, por exemplo, entre carbonos, aí eu tenho esse grupo que a gente chama de carbonila entre carbonos, ou no carbono secundário, função cetona termina em ona. Quando tem o C dupla OH, que é a função carboxila, COH, ok? Vou dar um espacinho aqui, ok? Nós temos lá o ácido carboxílico. Primeiramente, a gente vai focar, ok, nos hidrocarbonetos, mas essa aula eu vou dar alguns exemplos gerais para vocês, tá bom? Então tá lá, muito simples, ok? Só tem um único carbono, ok? Um carbono só, beleza, um carbono só é match, porque só tem um único carbono. Toda vez que só tem um carbono só, o infixo vai ter que ser an, porque o infixo indica simples ligações entre carbonos. Como não tem, ok, outro carbono, o infixo vai ser an. E terminação, ok, para hidrocarboneto, que são compostos formados apenas de carbono e hidrogênio, a terminação é O. Nós temos aqui o metano, também conhecido como gás natural, né, o famoso GNV, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica, ok? Também é uma parte, né, do petróleo, componente do petróleo. Aqui nós temos aqui com 2 carbonos, então o prefixo é et, o infixo é an e a terminação é O. Então nós temos o etano. Um exemplo com dupla, também com 2 carbonos, nós temos aqui o et. Simples, agora uma dupla ligação, o infixo vai mudar para en. Terminação O. Então nós temos aqui o etano e o eteno. Também existe o etino, que é quando tem uma tripla ligação. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então se nós temos aqui, ó, unindo os 2 carbonos, uma tripla ligação, nós precisamos indicar isso no nome. Então esse cara aqui vai se chamar et, in e terminação O. Ok? Então são exemplos aqui que nós estamos fazendo para a gente poder entender um pouco mais. Tá vendo aqui? Um carbono, match. Simples ligações o carbono faz. O OH é o indicativo da função álcool, então a terminação é O, para indicar que existe o grupo OH. Aqui com 2 carbonos, ó, 2 carbonos é et, simples ligação é an e terminação é O, o famoso etanol. Meninos, aqui eu coloquei mais alguns outros exemplos, aparecendo aqui o C dupla O entre carbonos, que é o que a gente chama de cetona. Com 3 carbonos, o prefixo é prop. Simples ligação, infixo é an. E terminação é O. Então, nós temos o propano. O propano. Aqui, nós temos um ácido orgânico, que é o ácido carboxílico. Então, esse composto vai se chamar ácido. Ele tem 2 carbonos. 2 carbonos é et. Unidos, né, apenas por simples ligações é an. E terminação para quando tem um grupo C dupla OH, para indicar que existe esse grupo aqui, ó, eu coloco o oico, que é o que a gente chama de carboxila. Quando existe só esse grupo C dupla O na ponta da cadeia, termina em al, de aldeído. Então, por exemplo, esse composto se chama etanal. Beleza? Coloquei só alguns exemplos aqui aleatórios para vocês, tá? Para a gente poder começar a aprender. Nossa próxima aula vai ser sobre hidrocarbonetos e a gente vai começar a classificar e nomear os hidrocarbonetos de cadeia, ok? Normal, sem ramificação. Beleza? Muito obrigado pela aula. Se você gostou, deixe o seu like, indique para outros colegas e até a próxima aula. Um grande beijo para todos vocês, tá ok? Tchau, galera. Beijão para todo mundo, tá? E aí, galera, só alegria? Bom, tá preparado aí para mais uma aulinha? Hoje a nossa aula é sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre as regras gerais de nomenclatura de acordo com a União Internacional da Química Pura e Aplicada, a famosa para nós aqui, né? IUPAC. Vamos estudar hoje as normas de nomenclatura, ok? Geral dos compostos orgânicos. Beleza? Vamos lá então?
Primeira coisa, todo composto orgânico é composto de três, ok? De três palavras, um prefixo, um infixo e um sufixo. Quer ver só? Só para a gente poder relembrar, né? Existe um composto que trabalha praticamente todos os dias com esse composto aí, né? Para abastecer automóveis, para poder higienizar as mãos, principalmente nos períodos aí, né? De pandemia, que é esse camaradinho aqui, ó. Esse camaradinha aqui, ó. Que é o que a gente vai chamar de etanol, ok? O etanol tem esse nome por alguns motivos simples. Primeiro, motivo importante de por que esse cara chama etanol. Et faz referência à quantidade de carbonos, 2. Então, et, 2 carbonos. O an do etanol representa o tipo de ligação que une esses carbonos, uma ligação sigma, simples ligação. E a terminação ol faz referência à presença desse grupo aqui, ó, que a gente chama de hidroxila, ligada a um carbono primário, nesse caso aqui, né? Ou no caso do álcool, né, que é a função orgânica, é o que a gente chama de álcool, a função orgânica, ligada em um carbono saturado, um carbono que só realiza simples ligações. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso hoje. O que compõe o nome de um composto orgânico? Bom, dando sequência aí, né, nas regras de nomenclatura, é importantíssimo a gente compreender que o nome geral de um composto orgânico, então, ele é composto por três: um prefixo, um infixo e um sufixo. O que quer dizer cada um? O que quer dizer cada um desses termos? Prefixo, infixo e sufixo. É o que a gente vai aprender agora. O prefixo, galera, ele indica o número de carbonos da cadeia. Mas como assim? Se o composto orgânico é composto de um carbono só, o prefixo dele vai ser met. Se o composto orgânico tiver 2 carbonos, o prefixo vai ser et. Se for composto por 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. Por 4 é but. Por 5 é pent. 6 é hex. 7 é hept. 8 é oct. 9 é non. 10 é dec. 11, dec. Dá só uma afastadinha aqui, ó. 12 dodec, ok? 12 dodec. Então, met é 1, et é 2, prop é 3, but é 4, pent é 5, hex é 6, hept é 7, oct é 8, non é 9, dec é 10, ok? Dec é 11, dodec é 12 e assim respectivamente. Bom, esse é o prefixo, isso compõe uma parte do nome do composto. Lembrado do metanol? Et é 2 carbonos. Ótimo, excelente. Olha aí, galera. Nomenclatura, então, tem um infixo. E o infixo vai indicar o quê? O infixo indica o tipo de ligações entre carbonos. Então, se só há simples ligações entre carbonos, nós iremos utilizar o infixo an. Simples ligações, an. Se tiver uma dupla ligação apenas, uma dupla, independente da quantidade de carbonos, o infixo é en. Uma tripla, in. 2 duplas, di-en. O di é para indicar que são duas. 2 triplas, di-in, para indicar que tem 2 triplas ligações. Então, ok? An, simples ligações. En, dupla, uma dupla. In, uma tripla. Beleza? Só alegria? Então vamos avançar. Sufixo. O sufixo indica a função orgânica. Lembra lá? Quando tinha o grupo OH, que a gente vai chamar de hidroxila ou oxidrila, o grupo OH indica a função álcool, que é o indicativo da existência desse grupo OH, que a gente chama de grupo funcional. Quando é só hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, a terminação do composto é O. Quando tem um C dupla OH na extremidade da cadeia, é um aldeído, terminação al. Quando tem um C dupla O, por exemplo, entre carbonos, aí eu tenho esse grupo que a gente chama de carbonila entre carbonos, ou no carbono secundário, função cetona termina em ona.
Quando tem o C-OOH, que é a função carboxila, COH, ok? Vou dar um espacinho aqui, ok? Nós temos lá o ácido carboxílico. Primeiramente, a gente vai focar, ok, nos hidrocarbonetos, mas essa aula eu vou dar alguns exemplos gerais para vocês, tá bom? Então tá lá, muito simples, ok? Só tem um único carbono, ok? Ah, um carbono só, beleza, um carbono só é match, porque só tem um único carbono. Toda vez que só tem um carbono só, o infixo vai ter que ser an, porque o infixo indica simples ligações entre carbonos. Como não tem, ok, outro carbono, o infixo vai ser an. E terminação, ok, para hidrocarboneto, que são compostos formados apenas de carbono e hidrogênio, a terminação é O. Nós temos aqui o metano, também conhecido como gás natural, né, o famoso GNV, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica, ok? Também é uma parte, né, do petróleo, componente do petróleo. Aqui nós temos aqui com 2 carbonos, então o prefixo é et, o infixo é an e a terminação é O. Então nós temos o etano. Ah, um exemplo com dupla. Também com 2 carbonos, nós temos aqui o et. Simples, agora uma dupla ligação, o infixo vai mudar para en. Terminação O. Então nós temos aqui o etano e o eteno. Também existe o etino, que é quando tem uma tripla ligação. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então se nós temos aqui, ó, unindo os 2 carbonos, uma tripla ligação, nós precisamos indicar isso no nome. Então esse cara aqui vai se chamar et, in e terminação O. Ok? Então são exemplos aqui que nós estamos fazendo para a gente poder entender um pouco mais. Tá vendo aqui? Um carbono, match. Simples ligações o carbono faz, an. O OH é o indicativo da função álcool, então a terminação é OL, para indicar que existe o grupo OH. Aqui com 2 carbonos, ó, 2 carbonos é et, simples ligação é an e terminação é OL, o famoso etanol. Meninos, aqui eu coloquei mais alguns outros exemplos, aparecendo aqui o C-O entre carbonos, que é o que a gente chama de cetona. Com 3 carbonos o prefixo é prop, simples ligação infixo é an e terminação é O. Então nós temos o propano, Aqui nós temos um ácido orgânico, que é o ácido carboxílico. Então esse composto vai se chamar ácido. Ele tem 2 carbonos. 2 carbonos é et, unidos, né, apenas por simples ligações é an, e terminação para quando tem um grupo C-OOH, para indicar que existe esse grupo aqui, ó, eu coloco o oico, que é o que a gente chama de carboxila. Quando existe só esse grupo C-OOH na ponta da cadeia, termina em al, de aldeído. Então, por exemplo, esse composto se chama etanal. Beleza? Coloquei só alguns exemplos aqui aleatórios para vocês, tá? Para a gente poder começar a aprender. Nossa próxima aula vai ser sobre hidrocarbonetos e a gente vai começar a classificar e nomear os hidrocarbonetos de cadeia, ok? Normal, sem ramificação. Beleza? Muito obrigado pela aula. Se você gostou, deixe o seu like, indique para outros colegas e até a próxima aula. Um grande beijo para todos vocês, tá ok? Tchau, galera. Beijão para todo mundo, tá?